Boa tarde a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente dos problemas ou das dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, eles não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que é que nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. Nós vamos colocar o título aqui do nosso tema. Só para saber, dá para ler daí, não? Morte, começo ou fim? Começo, alguém já disse aqui, não é isso? Repara bem o detalhe: nós, de certa maneira, nós não temos uma responsabilidade com as palavras. Existem palavras que nós usamos aleatoriamente, de qualquer forma, de qualquer maneira, sem reparar ou verificar o verdadeiro sentido que elas devem representar. Isso porque, pela variação, pela quantidade imensa de verbos, verbetes, palavras que foram criadas ao longo do tempo, que hoje, quando nós fazemos uma consulta sobre uma palavra, aparece mais 10 representando aquela. Dentro disso, nós temos um linguajar muito simples e uma reação diferente delas. Temos uma pessoa que às vezes convive conosco, é uma pessoa amável, é uma pessoa alegre, e às vezes ele é muito... ele alegra o ambiente. Nós vamos fazer um elogio a ele: você é de morte. Usamos a palavra morte, não é isso? Só que na hora que fala que alguém que parte para o outro lado, a coisa muda de figura. Então, repara bem o detalhe. Então fica muito subjetivo esse entendimento, e não é apenas a palavra em si. Então vamos tentar dar uma ideia genérica sobre a compreensão desse momento. Sabemos que ele deve ter sido mais solicitado em função de finados de 3 de novembro, não é isso? Então nós vamos carregar mais para essa área aí. 2 de novembro, exatamente, desculpa. Vamos verificar o seguinte: há um princípio científico dito por Lavoisier que diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se nós pegarmos como referência
esse conceito de Lavoisier, nós vamos verificar o seguinte: se nada se cria, porque a criação é o começo. E o que ele diz, na verdade, não tem começo nem fim, só tem transformação. Então, nós vamos ter que pegar aí, para entender começo e fim, o seguinte: dividir qualquer coisa que nós estivermos observando e verificar quais as etapas que sofreram de transformação aquele item que eu estou analisando, e cada vez que ele entra num princípio, no início de uma transformação, ali é o começo. Quando ele termina aquele começo, aquele princípio, para entrar nova fase, ali é o fim. Então são vários começos e vários fins que nós podemos observar em qualquer coisa. Até porque nós verificamos pela própria questão do livro de Espírito, número 1, quando pergunta o que é Deus, lá diz, causa primária de todas as coisas. Então o começo só está nele. A partir daí só existe realmente transformação. Então, o aspecto é sobre isso aí. Por outro lado, o seguinte, o começo ficamos entendendo dessa maneira e o fim também. Agora, a morte, de certa maneira, quando nós analisamos dentro do aspecto que nós compreendemos, seria o fim de alguma coisa, né? Agora, a própria palavra fim também tem outras explicações. Quando nós vamos falar de alguém que quer alcançar um grande objetivo, olha, o fim dele é esse. Esse é o fim da luta dele. Então, quer dizer, o próprio fim pode simbolizar para nós o grande esforço das nossas conquistas. A dificuldade que nós temos é ordenar dentro dos caprichos que nós ainda não soubemos disciplinar ainda. Nós ajustamos as palavras às nossas conveniências momentâneas. Uma outra pessoa que esteja passando pela experiência que eu já passei, nós achamos que ele é, às vezes, até débil e fraco. Nós não. Nós temos outra estrutura. Então, a maneira de ver, a nossa de ver as coisas é muito subjetiva. Ela não tem uma estrutura maior. Então, o próprio fim tem disso. O fim desse trabalho é isso. Então, é o que nós queremos alcançar. E, realmente, quando nós atingimos um estágio, terminou o fim ali, começa outro. Só para ver sobre esse fim aí, ligados a nós, na questão 83 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: o Espírito tem fim? O Espírito tem fim? E eu pergunto, o que vocês acham? O Espírito tem fim? Sim ou não? Pois bem, tem fim. Tem fim. Está lá na resposta. E os Espíritos ainda dizem, é tudo por enquanto que nós podemos dizer. Porque Espírito, vamos tentar entender, quando nós estudamos a doutrina, nós temos que, realmente, a nossa companheira falou, nós temos que nos ligar de conceitos e preconceitos do passado. Qualquer construção nova, nós temos que derrubar às vezes a antiga. Senão vamos ter problema quando ela ficar pronta. Dentro desse aspecto aí, Kardec pergunta, o Espírito tem fim? E os Espíritos... como podeis compreender uma coisa se tens limitada inteligência? Então eles já começaram a dizer que não era bem o que ele estava perguntando. E Kardec justamente pergunta isso. Como é difícil conceber uma coisa que tenha começo e não possa ter fim. Aí depois, no final, ele termina. É tudo que por enquanto podemos dizer. Dizemos que os Espíritos não têm fim, por enquanto é o que nós podemos dizer. Porque, aí repara bem o detalhe, Espírito não é uma criação. Nós temos aí na 115, Espírito, Deus criou os Espíritos simples e ignorantes, não é isso que nós temos? E nós gravamos isso em nós e pronto, ninguém apaga mais. Mas Espírito é um título que nós recebemos quando chegamos no reino nominal, mas já estamos criados há muito tempo. A nossa criação já aconteceu há muito tempo atrás. E onde é que surge a criação? No átomo primitivo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. E tem fim por quê? Nós, quando entramos no reino nominal, 607, 608, para quem quiser dar uma olhadinha, lá diz o seguinte, é assim que o Espírito vai se formando, e aí ele diz, ele se torna Espírito. Então, se torna, é porque ele já tem formação, e ele recebe, olha os títulos que nós já recebemos, Mônada Celeste, Crisada de consciência, mostra o estágio que nós estamos dentro da natureza evoluindo.
mônada celeste, crisálida de consciência, princípio espiritual, princípio inteligente, e quando entramos, princípio espiritual, e quando entramos no reino nominal, aí sim recebe o título de Espírito. Mas já estamos criados há muitos milênios atrás. E quando é que termina? Quando nós terminamos o nosso ciclo de aprendizado no reino nominal e chegamos no reino dos anjos, tornamos anjos, então acabou o Espírito, não tem mais Espírito. A centelha que é imortal. O título de Espírito que é um título. Então eu posso até afirmar, eu não sou Espírito, eu estou Espírito. Então repara bem o detalhe. São coisas que nós temos que começar a abrir a nossa mente para compreender onde nós estamos inserindo. Por que nós temos tanto temor? Justamente com essa palavra, morte. Antes de comentá-la, nós vamos verificar no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, falando aos nossos corações. E quando nós vemos que é o próprio Jesus, porque essa mensagem aqui, ela está contida no livro dos Médios. Então, se nós formos lá, só que no livro dos Médios, não foi assinado o Espírito de Verdade. Lá, Kardec faz o seguinte observação numa nota. É a entidade que deu essa comunicação através dos médios dos mais elevados nossos, que era Camille Flammarion. Ele assinou com uma personalidade que nós devemos dizer com o máximo respeito, e esse nome é Jesus de Nazaré. Então lá no livro dos Médios, que é o segundo da série, ele colocou que foi Jesus de Nazaré que deu essa mensagem. No Evangelho ele não colocou. Ele colocou o Espírito de Verdade. E a pergunta é, por que no livro dos Médios ele colocou Jesus de Nazaré, na mensagem não mudou nada, é na íntegra. E no Evangelho ele coloca o Espírito de Verdade. Você sabe por que ele colocou assim? Eu também não sei. Mas se ele colocou, tem seus motivos. É porque nós, às vezes, quando tem uma coisa que soa distoante para nós já ficamos, eu sou contra. Não quero nem saber, eu sou contra. E nós estamos num período onde a religião ainda tinha muito poder de influência sobre qualquer coisa que tivesse nascido, poderia matar no nascedouro. Só para formar como é que nós reagimos diante do novo. Agora, esse Espírito de Verdade, comentando realmente a mensagem dele, ele diz o seguinte, sobre o problema da morte. Meu Pai quer que ajudando uns aos outros, olha só, não é o texto, não está assim na íntegra. Às vezes o tradutor coloca de uma maneira que fica até me sentindo, parece que Deus realmente impõe certas coisas. Está escrito assim, olha, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando uns aos outros. Eu tiro isso aniquilar, gente, vai criar para aniquilar, não tem nem sentido mais isso na tradução. Então vamos colocar assim, meu Pai quer que, ajudando uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte. Então está bem claro, não tem morte, não existe morte. Não existe a morte. E ele diz, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição. Então ele diz, embora ele diz que não existe morte, mas aquilo que nós chamamos de morte, em verdade deveria ser chamado de ressurreição. Por que ressurreição? Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase dele no livro Garimpeiros do Além, o título da mensagem é Fé Inabalável. Ele diz lá o seguinte, se estudarmos o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Sobre esse aspecto da ressurreição, olha só como ele é apresentado lá no Evangelho. Não é do jeitinho didático que nós queremos. Tem que ser compreendido, estudado, refletido. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, vieram conversar com Jesus. Diz, mestre, Moisés diz que havia a ressurreição. Entre nós, havia uma mulher que casou-se com um homem que tinha 7 irmãos. E esse homem morreu sem deixar descendente para essa mulher. Diz a lei de Moisés que quando alguém casar com a mulher e morrer sem deixar descendente, o irmão seguinte casa com essa mulher para lhe deixar descendência. Ora, o seguinte casou com ela também, e também não deixou descendência. E foram casando um por um, todos casaram com ela e não deixou descendente. Então eles criaram uma situação para Jesus não ter explicação. Então esse é o tipo do problema que você coloca, ele não vai ter como sair dessa. Como é que fica a situação dessa mulher?
quando ela ressuscitar, de quem ela será esposa, se todos a tiveram. E aí vem aquela ideia de se conviveu, é minha, me pertence, não é? Que nós temos esse hábito. Meu, minha, meu, minha, meu, minha. E ai de quem diga que não. Ai de quem diga que não. Né? É transitório tudo isso. Aí Jesus diz, errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. Serão como os anjos dos céus. E aí é o estágio que nós vamos chegar um dia. O que é o anjo do céu? Anjo é uma condição que eu não preciso mais ter perispírito nem corpo. Não reencarno mais. Acabou a necessidade de multiplicação que esse veículo que nós usamos é necessidade para atender aquele princípio bíblico. Crescei-vos e multiplicai-vos. Cumpri essa etapa, acabou. Não preciso mais ter perispírito, nem vou voltar mais aqui. Não tem essa necessidade maior. Então nós perdemos. Então essa é a ressurreição maior, gratificante. É esse o fim nosso nesse estágio aqui. Quer dizer, é uma etapa para nós. Terminou o processo, não, vamos crescer muito mais ainda. Mas nesse estágio analisado, acaba aí. Não precisamos mais voltar aqui para reencarnar. Acabou o nosso compromisso. Então isso é um fim. E ele diz, não lesse que também Deus disse a Abraão, está lá escrito nas Escrituras, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus é Deus de vivos, não Deus de mortos. Essa é a ressurreição que nós passamos por ela enquanto não atingimos a última final. O que é uma ressurreição no nosso nível? É quando nós cumprimos a nossa etapa programada lá em cima. É o que André Luiz simplesmente chama dentro do livro O Missionário da Luz, completista. Ou seja, aquele que completa tudo que foi traçado para ele. É o completista, ele sai vitorioso daqui. Então quando nós nos desligamos do planeta com a tarefa completa, é essa ressurreição que Jesus disse, da ressurreição. Deus é Deus de vivos, não de mortos. É a ressurreição dos vivos. Então aí nós começamos a entender o seguinte, que existe vários níveis que nós vamos galgando e vão recebendo nomes. Só que nós temos que compreender qual é aquele que nós temos que alcançar. Não misturarmos as coisas. E o Evangelho é bem claro nessa situação. Dentro desse aspecto, ele diz o seguinte, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão. Quando Lavoisier disse, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, usando esse raciocínio do Espírito de Verdade, que é o Senhor, colocando aqui para nós podemos acrescentar alguma coisa no pensamento de Lavoisier. Se nós colocarmos a doutrina espírita no raciocínio feito por Lavoisier, nós poderíamos afirmar o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ué, mas o que acrescentou? O seguinte, cada vez para melhor, que não há retrocesso para nós. Então, cada vez para melhor, pode ser pequena, mas sempre para melhor, porque não existe, o Espírito não retrocede, é outro princípio que está aqui para nós na doutrina. Então são coisas que nós temos que aprender a conviver com isso e viver isso também. A mesma coisa é a palavra morte. Nós não temos educação, quando eu digo educação filosófica, para conviver com essa palavra. Por que isso? Nós temos a palavra morte como se fosse um castigo de Deus, olha só. É como se fosse castigado e aquela pessoa não merecia passar por isso. Eu não merecia passar por isso. Nessa hora que a gente pensa o seguinte, espera um pouquinho. É um sofrimento, e às vezes nós lamentamos isso, e a pergunta é, quem é que sofre? Será o desencarnado ou quem continua encarnado? Só para abrir um parênteses sobre isso, os efeitos que nós causamos nos nossos semelhantes. No livro Nosso Lar, acho que a maioria já leu aqui o Nosso Lar. O primeiro dia de trabalho de André Luiz, quando ele desce nas câmaras de retificação, o Tobias traz ele, apresenta ele a Narcisa, só que ele chegou lá, tinha lá o Ribeiro, e estava preso na cama, revoltado,
dizendo que aquilo era pior do que a morte aqui na terra, estavam sendo cruel com ele. O que houve com o Ribeiro? Perguntou o Tobias. Deixei ele tão bem ontem. Aí a Narcisa explicou: olha, hoje pela manhã ele acordou atordoado, saiu correndo aqui pelo pátio, não conseguimos pegá-lo. Quando conseguimos imobilizá-lo, aí eu apliquei passes de prostração sobre ele, para que realmente ele adormecesse e não desse tanto trabalho aí, porque ele alega que a família exige a presença dele lá embaixo, concentrado nele. A família que ama, perturbando ele lá em cima. Aí o Tobias disse: fez bem, Narcisa, vou pedir à direção da colônia que arrume problemas para a família do Ribeiro, para ele nos deixar o Ribeiro em paz. Aí, se nós temos um parente, nós ficamos toda hora pensando nele, aí começa a surgir alguns problemas, a gente esquece do Ribeiro, não sabemos por quê. Gente, depois, pronto, acabei, esqueci o Ribeiro. Então, bem, nós queremos estar ligado com problemas e não com soluções. Então nós temos que verificar o seguinte: a referência para analisar o aspecto de vida ou morte, começo ou fim, nós temos que saber a origem das coisas. E como nós dissemos no início, não tem outro lugar para procurar no seu evangelho. Jesus, quando estava entre nós aqui no planeta, aqui vivendo conosco, já com seus 31, 32 anos, ele, no Evangelho de João, faz a seguinte afirmativa para nós: venho dos céus, não para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, de onde ele vem? Ele está aqui, ele diz que veio de lá. Então lá é que é o lugar dele. E quando ele parte, no último dia, com seus discípulos, no sermão do cenáculo, ele falando sobre anunciando o Consolador, ele diz: volta ao meu Pai. Ora, quem volta, volta para o lugar de origem. É só pegar as palavras. Só pegar as palavras de Jesus. Venho dos céus quando ele chega. Volta ao meu Pai quando ele se aproximar o momento dele voltar. Volta ao meu Pai. Mas não vos deixarei órfãos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então são frases dele que nós temos que aprender a conviver com ela. Normalmente as frases que Jesus, que nós guardamos com intensidade, é aquele: pedi e obtereis, pois quem pede recebe. Essa daí, gente, nós não abrimos mão dela. Só que nós tínhamos outra também que nós tínhamos que ter cuidado com ela, é o seguinte: ajuda-te que o céu te ajudará. Por outro lado, como é que nós temos a relação nossa de conversação, convivência, com esse aspecto da separação o desligamento nosso do corpo, que nós chamamos de morte? Às vezes nós temos: olha, agora descansou, que ele descanse em paz. Tem as frases aí: descanse em paz. Olha, Jesus no Evangelho, ele diz o seguinte: o Pai trabalha sempre, eu trabalho também. E quando ele chega diante de uma multidão, que o Evangelho anuncia como se fosse ovelha sem pastor, ele diz o seguinte: vamos pedir ao Pai que mande mais trabalhadores, porque a seara é grande e o trabalhador são pouco. Aí o nosso ente querido parte para o outro lado e nós ficamos: que ele descanse em paz. Gente, que ele trabalhe bastante do outro lado. Que ele trabalhe mesmo. Quem já leu o livro Ação e Reação do André Luiz, tem um momento que ele está num auditório ouvindo uma palestra, terminado fazendo um intervalo, o instrutor está conversando com eles ali, aí vem o senhor, ele descreve a pessoa que chega da seguinte forma: um velhinho cambaleante. Eu pergunto, se nós não usarmos a imaginação, é difícil aprender doutrina, gente. Não consegue aprender. O que é um velhinho cambaleante? Saia na rua e veja um velhinho aí de seus 70, 75 anos trabalhando, duro e sem saúde física, e arrastando aquelas coisas para cima e para baixo. Gente, isso é um castigo. Deus castiga isso. Olha que desumanidade. Não é assim? Ou não é? Um velhinho cambaleante, trôpego. Você vê que está sem saúde, sem vigor, mas está trabalhando, botando um saco de 20 quilos nas costas. A gente até quer parar para ajudar, né? Só uma vez, só um dia.
Não sempre. Ficamos, olha, eu vou até falar para a polícia. Isso é caso de polícia, não é assim que ele diz? E olha só, vamos voltar no André Luiz. Um velhinho, um cambaleante, aproximou-se de Druso e disse: instrutor, quando é que eu terei um novo corpo para retornar ao planeta? Eu estou cansado de carregar, há 20 anos que carrego o corpo para cima e para baixo aqui, não aguento mais. 20 anos carregando o corpo para cima e para baixo lá. Se não carregar aqui, vai carregar lá. Ele disse: meu irmão, eu também estou aguardando meu momento de descanso, mas isso é o Senhor que decide. Nós só confiamos em Jesus quando é para atender nossos pedidos, para cumprir a vontade dele. Nós achamos que não é bem assim, do jeito que a coisa deveria funcionar. Então, nesse aspecto aí, repara bem o detalhe. Uma página de Emmanuel, do livro, eu esqueci de colocar o nome do livro aqui, mas tudo bem, não é tão difícil, é a 143, Acorda e Ajuda. É justamente aquele momento que chegou alguém para se oferecer para seguir Jesus, mas diz: mas primeiro, Senhor, permita que eu vá enterrar meu pai. Olha só, eu pergunto, qualquer um de nós, se perdeu seu pai, na morte, perdeu, morreu, estiver trabalhando, tem que dar licença para enterrar, não tem? Se estiver trabalhando em qualquer lugar, tem que... meu pai morreu. Que desconsideração, não é assim que nós dizemos? Ou não? Essa não é a reação. Quando ele diz: Senhor, primeiro permite que eu vá enterrar meu pai. Jesus diz o seguinte: se quer me seguir, segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quer me seguir? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E aí nós vamos entender quando ele lá, em outro momento, ele diz o seguinte: aquele que amar pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Nós temos essa dificuldade de associar essas informações de Jesus para a nossa vida diária. Aquele que amar pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, quando ele diz digno de mim, é trabalhar para mim. Trabalhar para mim. Ah não, primeiro os meus. Quem diz que são seus? Quem diz que são seus? Porque nós temos que entender que não tem nesse planeta ninguém que nos ama mais do que Jesus nos ama, gente. Não tem, não existe, não pode. Seria o contrário à natureza da própria criação. Não há no planeta alguém que possa dizer que ama alguém mais do que Jesus nos ama. O que às vezes nós temos é aquele amor de conveniência. Enquanto faz o que eu quero, está tudo bem. Se eu descobrir alguma coisa, a coisa com que eu esperava que me fizesse, vai ter às vezes um inimigo feroz, ou não vai? Vou colocar para você simplesmente aqui uma situação que nós temos aí, até para observação. O André Luiz, no livro Mensageiros, ele conta uma historinha que é o seguinte. Vamos, em primeiro lugar, no nosso lar. A primeira vez que a mãe de André Luiz vai visitá-lo no hospital, lá no internado que ele está, ele chega lá e diz, a primeira coisa que ele faz, essa pergunta é: mamãe, cadê papai? Mamãe, cadê papai? Ah, meu filho, seu pai. Aquele ar de homem sério, tranquilo dentro de casa. Ele mantinha relações fora de casa. E quando ele desencarnou, duas mulheres seguraram ele na região umbralina. Olha, eu tenho feito isso para libertá-lo e não consigo. Eu pedi ajuda em 5 colônias para ver se conseguia libertá-lo. Mesmo assim não conseguiu. Eu estou lutando para tirar ele das garras dessas mulheres. Eu pergunto nós aqui, se a mulher que convive conosco, ou o homem que convive conosco, a gente descobre do outro lado que ele tinha uma vida de relação que eu não sabia, e ele está sofrendo, se depender de mim, bem, não é isso que a gente vai dizer? Bem feito.
Olha, e se eu encontrar com ele? Percebe a diferença? Eu pergunto, e olha só, a mãe de André Luiz ainda está ligada a gente. Não é essa altura de Jesus. Por isso que eu digo do amor de Jesus, eu não tenho condições de compreender qual seja. Está muito longe de nós o amor de Jesus. Tão longe que nós aprendemos por repetição e compreendemos por comparação. Como é que nós podemos compreender por comparação sobre a distância de Jesus entre Jesus e nós? A referência é a seguinte: Jesus aqui, está lá no Evangelho também, tem que usar o Evangelho para isso, está tudo lá. Conversando com os doutores da lei, ele diz o seguinte: que foste ver no deserto, um caniço balançando ao vento ou um profeta? Em verdade vos digo, muito mais do que um profeta, pois dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Então o que ele diz aí? Que João Batista é o nosso irmão maior. Olha só, Jesus disse no seu evangelho que João Batista é o nosso irmão maior, quer dizer, ou seja, nascido de mulher, ou seja, sujeito ainda a reencarnações. E eu pergunto, qual é a atenção que nós damos para o nosso irmão maior, João Batista, hein? Nós estamos preocupados com o que ele disse no Evangelho lá? Colocou lá as lições dele? Não estamos. Nós nem lemos o que João falou. Para nós nem tem tanta importância assim. Mas o João, quando vai falar sobre Jesus, procuraram ele para perguntar: você é Elias, Jeremias, um dos profetas? Porque ele estava sendo um profeta. Ele diz: não, eu não sou. Mas no meio de vós há alguém que eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele. Então repara bem no detalhe, aquele Espírito que Jesus disse que era o maior entre todos nós, ele diz, ele não sabia que ele era, mas Jesus sabia. Eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele. Nós queremos que Jesus nos carregue no colo, só para ter compreender a diferença de entendimento que nós temos dele. Enquanto João diz que ele não é capaz, ele não merece desatar a correia, porque naquele tempo o trabalho mais humilde era do serviçal que tirava as sapatilhas, os chinelos, alparcatas, como era chamada, do Senhor. Eu não posso nem merecer tirar a sandália do pé dele. Nós queremos que Jesus bota a gente nas costas e carrega para cima e para baixo. É assim que a gente vai compreendendo qual é a nossa visão de Jesus e da posição que nós ocupamos, né? Para não formarmos uma ideia, gente, eu tenho que reformular meu entendimento. Se Jesus precisa de colaborador, eu tenho que me colocar como tal. E voltando, por exemplo, os nossos entes queridos, né? Nós falamos deles na condição, na possibilidade realmente de eles realmente serem bem-sucedidos do outro lado. E nós temos aqui um texto. Deixa eu só terminar eu não falei o comentário do Emmanuel. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula na sombra da morte sem morrer. Vamos lá. Quem tem um parente desencarnado, chega em 2 de novembro, não, eu vou lá no cemitério honrar a memória dele. A pessoa já encarnou há 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, não, todo ano, olha, não é todo ano só não. Eu vou lá às vezes todo mês, eu conheço pessoas que vai todo dia, no mesmo horário, todo dia, há mais de 6 anos, todo dia. E nada faz ele mudar, todo dia, conheço. Aí eu fico pensando no seguinte: você não pode mudar a pessoa se ele já colocou isso como meta para ele, porque às vezes pode criar um trauma na mente da pessoa se você tenta mudar a ideia dele assim de uma hora para outra. Então deixa ele seguir, você não está prejudicando ninguém, deixa ele fazer do jeito que ele quer. Mas vamos parar para analisar o comportamento. Eu estou na minha casa, dia chuvoso assim, por exemplo, mas é dia de finados. Não, hoje nem que chova canivete, eu vou lá acender uma vela para ele lá. Chega lá no cemitério, você com aquela emoção, com aquela harmonia, você acaba sentindo a presença dele do lado. Gente, ele estava lá. Eu me emocionei quando eu fiz uma prece para ele. Eu chorei, eu senti ele do meu lado.
que aconteceu? O ente querido está dentro de casa com a gente, mas não sente ele. Mas chegou no ambiente que eu acho que ele está, eu crio a condição de sentir a presença dele. Ora, por que eu não chamo ele na minha casa? Medo de morto? Os nossos irmãos que estão aqui, gente, que nós pedimos ajuda, eles são o quê? Vivo ou morto? Nós estamos falando esses dias atrás, que a semana tratou muito disso. Dia de finados é dia de todos os mortos, não é isso? Nós damos uma imponência tão grande para ele, né? Tudo bem, não vou dizer que não, louvar a memória sempre é interessante. Mas por que nós não fazemos a mesma coisa com o dia de todos os santos? Não é todos os santos? Eu teria um dia para todos os santos, o meu, que eu tenho predileção por ele, e mais os outros de todo mundo. Que dia é de todos os santos mesmo? Hã? Um dia antes, 1º de novembro. Alguém faz alguma coisa 1º de novembro? Está nem aí, né? Está aí. Mas no dia 2, é um desespero, né? Então, dentro disso, espera uma coisa. E sobre esse aspecto da nossa reação diante das coisas, o Emmanuel também diz para nós, há 2 tristezas. E antes de falar da tristeza, o que nos leva, reporta a esse fenômeno da morte, é uma palavra chamada saudade. Lembra quando nós falamos que nós não respeitamos o sentido da palavra? Quando eu digo respeitar, é dar o devido valor que ela merece. Hoje em dia a gente fala tanto por celular, um com o outro, por telefone, que quase você não tem mais nada para conversar quando encontra com a pessoa. Não é assim? Mas houve um tempo, pelo menos quando eu era garoto, nem telefone havia. Então, era muito comum as pessoas se encontrarem. Olha, eu escrevi uma carta para outro dizendo, eu estou indo aí matar a saudade. Matar a saudade, se ela é boa, por que eu vou matar? Se a saudade é boa, por que eu vou matar? Mas é matar a saudade. Saudade está me matando. Eu convivo com uma pessoa, ela me dá alegria durante muito tempo. Ela parte, levou alegria com ele, eu me desespero. A vida perdeu sentido para mim? Espera um pouquinho, então não acrescentou nada a mim. Não acrescentou. Eu fiquei dependente. Isso é dependência, gente. É dependência. Para ter uma ideia sobre o que influência significa uma dependência, no livro, acho que é Loucura e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, Dr. Bezerra de Menezes, ele participa de uma reunião que leva o Manuel Filomeno Miranda para aprender, e lá tem o presidente do centro, que tem um filho dele que está sofrendo uma perseguição de um obsessor. E ele vai fazer, nessa reunião, a doutrinação do obsessor, para deixar o filho dele em paz. E quando ele começa o diálogo, o obsessor diz, você está falando isso porque é seu filho. Então você está legislando, aí começa, mas ele tem argumentos que o obsessor diz, olha, você me convenceu, eu também estou me prejudicando. Só que é o seguinte, eu tenho que falar também para você uma coisa. Hoje ele se alimenta de mim. Se eu me afastar dele, ele morre. Você disse isso. Quer que eu vá embora? Eu saio. Mas ele vai morrer. Ele não tem como subsistir sem a minha presença. Sem a meu psique alimentando ele. E aí fica a mãe e o esposo, a mãe e o pai do rapaz, em dúvida. É melhor manter o filho subjugado, vivo, ou libertar para ver o que acontece. Que aí o doutor Bezerra de Menezes ali foi consultado. Que se faça a vontade de Deus. Aí ele disse, então, liberta ele. Libertou. Terminou a reunião, entraram no carro e partiram. Foi o doutor Bezerra de Menezes e o Manuel Filomeno Miranda junto. Quando chegaram na casa, a pessoa, o parente estava tomando conta do rapaz, que ficava tomando conta, que ele não podia ficar sozinho, estava apreensiva, apavorada. Olha, ele começou a entrar em convulsão e eu não sei o que fazer. Eles mal chegaram, doutor Bezerra de Menezes foi junto com o Manuel, até para retirá-lo e levá-lo. Desencarnou. Isso chama-se dependência, e nós criamos essa dependência sem sentir. Tem pessoas que até gostam da dependência, senta prazer nela, e o dia que perde o contato, não sabe o que fazer. Então são coisinhas que nós temos que parar para analisar, porque o que importa é a convivência. Nós falamos, por exemplo, da mãe do André Luiz, sobre o aspecto dela. Ela, mais tarde, propõe reencarnar e retirar o marido
da região de sofrimento, mas para isso ela tem que também trazer as duas mulheres para nascer como filha dela. Aí nós aqui iríamos fazer isso? Muito difícil, né? Olha, por isso que eu digo, amor é uma coisa, nós somos movidos por 5 impulsos: o instintivo, o de condicionamento, de conveniência, o racional e o de virtude. O ideal é o de virtude, mas o racional já ajuda bastante. Agora, o de conveniência é aquele que nós fazemos a coisa em benefício próprio. Nós vemos a vantagem que nós vamos ter. Eu dou um pão para alguém, Deus vai me dar em dobro. Eu dou pela recompensa. Na maioria das vezes, nós ajudamos as pessoas por 3 aspectos básicos. O que mais prevalece nas nossas atitudes de caridade é o medo. Medo de ser castigado se não fizer. É o medo. Medo se eu não fizer. Você não vai hoje não na reunião lá de auxílio? Não, está chovendo aí. Olha, mas uma chuvinha dessa, os cristãos antigos morriam nas arenas. É mesmo? Quer saber uma coisa? Eu não vou ficar com isso na minha cabeça por causa de uma visita, né? Vai, mas não vai como deveria ser. Vai pelo medo. Ou então vai, se você for, nós vamos ser recompensados. Jesus não diz que se você fizer pelo pequenino, é nós que ele vai recompensar. Então eu vou pela recompensa. E qual é o principal? É quando nós fazemos pela virtude. Eu faço pela necessidade de quem está precisando, não pelo meu medo, pela minha ganância. É pela necessidade de quem precisa. Olha quem precisa. Eu nem penso no resto, nem em mim. Eu penso nele. Isso é que está a diferença. É nisso que nós estamos analisando. Que isso deixa marcas em nós que nós não percebemos. Nós, como fazemos assim, nós eliminamos em nós recursos que nós já possuímos, mas está sob controle. Mas quando nós agimos espontaneamente, porque o que é espontaneamente? Eu estou há 37 anos dentro da doutrina. Muita coisa que eu faço é porque está escrito, não é porque está dentro de mim, porque está na minha memória. Mas se um dia eu reencarnar e não tiver contato com a doutrina, como é que vai ser meu comportamento? Esse é o problema. Nós podemos entrar na doutrina, mas a doutrina pode não entrar na gente. E o importante é que ela entre em nós. Chegar um dia, como Paulo dizia, não sou eu mais que vivo, mas sim o Cristo que vive em mim. 2 tristezas, diz Emmanuel. Assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima, perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traz já de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo por onde passa. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. E ele coloca 4 situações para nós. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar em nosso benefício com a esponja do tempo, gente, já passou, eu quase não lembro mais, mas daqui a pouco me vou lá e recordo de novo, eu tive pensando nessa, olha, eu comecei a chorar. Gente, por que isso? Isso chama-se masoquismo. No Missionário da Luz, tem um momento que André Luiz coloca a seguinte informação para nós: nós não podemos impedir que as aves rapinas sobrevoem sobre as nossas cabeças, mas não podemos permitir que façam ninho nela. Nós pegamos aí, o peso está voando, não, senta aqui em cima. Eu fico, olha, essa noite, gente, eu te lembrando de seu pai, do meu... Aí começa a falar. Olha, me deu uma angústia, uma tristeza. E parece que se eu não estiver sofrendo, eu não estou com saudade dele, olha só. Quer ver uma coisa? Você pega uma fotografia de um filho, de um pai, de uma mãe, de um parente, que você tem gratidão pelas convivências que teve lá, só que ele está distante da gente, mas vai vir daqui a alguns 6 meses, 1 ano. Se olha a fotografia, às vezes de 20 anos atrás, olha ali, lembra daquele momento, dá uma emoção tão boa dentro de nós, não é isso? Por aquele momento, olha, eu recordei tanta coisa aqui nessa foto, isso porque eu sei que ele vem.
Mas se eu soubesse que ele nunca foi, não daria o mesmo? Eu poderia olhar a figura dele e ele lá em cima receberia a minha vibração. Dizer, que bom que meu filho, meu pai, meu irmão entende assim, que nós continuamos vivos, ligados uns aos outros, sentimentos não se... O que Deus uniu, o homem não separa. Agora, o que acontece? O homem somos nós. Às vezes nós somos unidos pela lei das vibrações, das afinidades, e depois, encerrado num corpo, encarcerado num corpo físico, nós nos separamos, porque condicionou-se pelo casamento. Esquece, não é só isso não. União é a família espiritual. Nosso lar, Dona Laura colocou bem claro, quando André lhes perguntou lá, justamente para nos alertar sobre isso. Ele disse, Dona Laura, essa casa aqui, como é que você conseguiu? Olha, como é que é patrimônio? Aí ela respondeu, André, é permitido na colônia uma casa para a família espiritual, não a corporal. A corporal nem vai lá. Por outro lado também, sobre esse aspecto da relação, quando estourou a Segunda Grande Guerra Mundial, nosso lar começou a receber as notícias, às vezes foram lá para o Ministério do Esclarecimento para saber das novidades que estavam acontecendo aqui, que ninguém sabia, não estava transmitindo imagem nenhuma. Aí quando eles estão caminhando, vai um monte de gente para lá, vai um grupo falando, todo mundo falando, né, fazendo as conversas normais assim do dia a dia, e tinha uma mulher que estava desesperada. Ai, meu Deus do céu, agora eu estou preocupada. Aí uma companheira disse, mas menina, por que você está tão preocupada assim? Já pensou, se o meu marido morre, ele vem para cá, acabou meu sossego. Acabou meu sossego. Aí eu pergunto, será que na minha vida diária alguém não está pensando a mesma coisa de mim? Não, eu implico você, mas é por amor, que implicância. Então é melhor me odiar, quem sabe você me trata melhor. Percebe a relação? Gente, nós temos que construir dentro de alguém, é o verbo cativar. Se alguém quer ter intercessão de alguém, cative essa pessoa. Faça por merecer. Não é a família espiritual? Não importa, gente, eu tenho um amigo na outra família espiritual. Quando nós nos encontramos do outro lado, né? Já a pessoa tem que ter vergonha? Olha lá naquela, uma falange toda iluminada lá, e olha lá, está lá minha companheira de outras eras que eu não respeitei aqui embaixo. E agora eu fico sem graça me escondendo. Não quero ser visto. Quando vem uma pessoa imponente, importante, e nós fizemos a nossa parte, a gente fica até se mostrando, fingindo que não está vendo ela, para ver se ela vê a gente e nos fala conosco, não é assim? Isso é até nas rodas sociais. Será que ele vai me ver? Vê se ele está olhando para mim, vê se... Percebe? Chamando a atenção. Agora, se eu não quero que me veja, eu fico vendo e me escondendo atrás dos outros. Então, se nós vamos poder passar por uma situação dessa, então vamos procurar diminuir, pelo menos da partir de agora, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Ele diz aqui, em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes, e na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos melhores amigos, através da amargura e do ressentimento que destilamos com as nossas palavras. Quando nós lemos esse texto aqui, ele está dizendo para quem lamenta, não está dizendo para quem recebe a lamentação não, hein? Muito cuidado. Que nós temos a mania de escolher o texto e aplicar ele para nós, de nossa conveniência. Por exemplo, eu tenho um amigo. Esse amigo toda hora que encontra, Messias, eu não aguento mais, aquela saudade. Eu sei que você explicou, sei que a vida continua, mas olha, daria para a gente conversar mais ainda? Eu chego aqui. E na generalidade dos casos em que nos pusemos a lamentar dissidências, desacordo, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos melhores amigos. Você é o meu melhor amigo, Messias. Aqui, o irmão não já disse que eu posso me afastar dele, que ele está me aborrecendo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para eu não aborrecer o amigo. Mas o amigo verdadeiro, ele tem o ombro para a pessoa encostar. Se eu não sou capaz de dar o meu ombro para um amigo, vou dar para quem? Me digam. Vou dar para quem? Na minha família, às vezes, nós viramos as costas, que não faz o que nós queremos, e nós dizemos que amamos.
morre, distantes, aí começa a vir uma situação, 3 situações, nós temos que lutar para escapar dela. Revolta, desespero e remorso. Revolta, desespero e remorso. E nesses casos o remorso é aquela condição que o que eu fiz não tem conserto. Tem, sempre vai ter. Só porque eu tenho que evitar isso. Existem pessoas, olha, você está fazendo as coisas contra a minha vontade. Olha bem, eu estou te falando agora para não vir chorar depois, no meu ombro. Eu estou te avisando, quem avisa, amigo é. Se não der certo, não venha me procurar. Quer dizer, se der certo, pode vir? Perceberam? O linguajar nosso é tendencioso, gente. É tendencioso. Tendencioso. Às vezes a própria vida para nós é morte. Uma família tem uma criança, um rapaz, um jovem, uma jovem, estão crescendo, sonham com o casamento dela, ter os netos, filhos, aquela coisa toda. Um dia, antes do casamento, o rapaz ou a moça chega o seguinte: estamos esperando um filho. Pronto, o mundo cai em cima da pessoa ou não cai? Você está de brincadeira comigo. Isso para mim é a morte. Nós vemos isso. O que nós estamos fazendo aí? Eu tenho uma equipe, nós sabemos, é isso, a nossa doutrina fala. Para haver um nascimento, uma reencarnação, tem que, em primeiro lugar, um óvulo estar maduro e ser fecundado. A fecundação gera uma reencarnação? Não. A fecundação do óvulo apenas permite, se estiver um espírito destinado para aquele corpo, a equipe espiritual vem e faz a ligação daquele espírito naquele corpo. Então quem é o responsável? Quem fez a ligação, não quem praticou o ato. Então quando eu estou julgando a atitude dos dois, estou julgando a equipe que ligou. Eles, para ligar, e são responsáveis muito mais do que nós pensamos, eles têm seus motivos. E no mínimo eles pensou o seguinte: olha, o Messias está dentro de uma doutrina, ele vai saber compreender que nós estamos por trás desse ato aqui. Ele vai estender a mão e ajudar o companheiro, porque eles precisam. E nós, com todo o nosso conhecimento, ficamos envergonhados dos amigos. Nós deveríamos ter vergonha de enfrentar aqueles que nos dirigem, quando nos pedem auxílio para socorrer aquele que precisa de ajuda. Quando nós estendemos as mãos, cooperamos, nós estamos começando a caminhar para o fim. E quem sabe um dia irmos ocupar um lugar que Jesus nos oferece, dizendo o seguinte: volta ao meu Pai, não vos deixará órfãos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele diz também o seguinte, não é esse termo que eu queria olhar, não. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu já vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Tem um condomínio imenso lá em cima, preparado por Jesus para receber a gente, mas todo mundo sonha ir para nosso lar, que não pode ir voltar e voltar. Para lá não precisa voltar mais. Gente, olha só, parece que nós somos ambiciosos aqui, não somos ambiciosos por lá. Não somos. Só para finalizar, uma letra ou um tio faz uma diferença incrível na lei. Jesus disse aos seus discípulos no último dia, no sermão do cenáculo, o seguinte: eu venci o mundo. E nós queremos vencer no mundo. Esse N na frente do O muda toda a nossa trajetória. Entre vencer o mundo e vencer no mundo, há uma distância muito grande. Sabe que distância é essa? É a distância nossa, entre nós e o Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a graça de Deus.